Olá, tudo bem? Estamos no segundo dia e o pensamento de liderança para hoje é: os líderes encontram o seu propósito nas necessidades que os cercam. Leia Provérbios 29, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Você já parou para pensar que o que leva um líder a dar um passo à frente e vencer uma causa? O que dá início ao processo? O que faz com que a visão se torne realidade dentro do líder, de modo que ele consiga motivar as pessoas para realizá-la? A resposta pode ser achada na vida de Neemias. Ao ouvir o relatório feito por seu irmão sobre os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas, Neemias ficou desolado. Depois de chorar por vários dias, ele se sentiu compelido a orar da seguinte maneira. Está escrito em Neemias, capítulo 1, compõe a partir do versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os seus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Estes ainda são teus servos e o teu povo que regaste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o seu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No tempo de Neemias, ter qualquer sentimento que não fosse alegria diante do rei da Pérsia era uma ofensa punida com a morte. Mas ele se sentiu motivado a falar com o rei sobre o estado de Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque ele sentia um grande fardo pela cidade e pelo povo de Jerusalém. Neemias, ele não descobriu o seu propósito até ser confrontado com o problema. Esta é a maneira como as coisas acontecem para a maioria dos líderes piedosos. Eles não precisam sair procurando uma coisa que lhes toque o coração. A chamada vem como resultado da obediência em aproveitar uma oportunidade que está à sua mão. O fardo precede sua visão por uma liderança. Muitos efeitos positivos surgem quando os líderes experimentam um fardo antes de receberem uma visão. Esse poder que o fardo traz, quando ele carrega esse fardo. Vou citar 3. Poder de um fardo. 1. O fardo purifica os motivos. A essência de um fardo é o desejo de fazer alguma coisa benéfica pelos outros. Quando você é motivado a servir, é muito difícil ser ao mesmo tempo egoísta. Neemias tinha uma boa posição na luxuosa corte do rei. Viajar centenas de quilômetros para uma cidade arruinada somente traria sacrifícios, jamais vantagens pessoais. Olha que interessante. 2. O fardo cultiva a persistência. A liderança é uma coisa difícil. Se você não tiver persistência, é muito provável que saia da corrida antes do fim. Neemias enfrentou diversos desafios e a persistência o levou adiante. Qual é o terceiro poder que um fardo pode produzir? O fardo
solidifica a convicção. Inúmeras atividades importantes lhe chamam pela atenção de um líder, mas uma necessidade não é necessariamente um chamado. O fardo, ele ajuda a entender que deve assumir uma tarefa. Neemias colocou sua vida em risco mais de uma vez para realizar esse sonho de reconstruir Jerusalém. No caso de Neemias, o relatório criou um fardo e o fardo o levou a uma visão. A maioria das pessoas deseja ter uma visão em primeiro lugar, mas não é comum vermos Deus trabalhando dessa maneira em nossa vida. Você vai descobrir que quando as pessoas têm um fardo, elas experimentam emoções diferenciadas. Ouça com atenção essas perguntas que eu vou fazer a você e me diz quais seriam as suas respostas. Uma pessoa ou um projeto vem à sua mente. Esse projeto ele vem com frequência de forma de uma preocupação? Você se sente incapaz de dar as costas às preocupações causadas por aquela necessidade? Você está tentando constantemente desafiar outras pessoas a se preocuparem com aquela pessoa ou com aquele projeto? Você consulta livros, sermões ou pessoas que tenham relação com essa sua preocupação? Você costuma reservar um tempo, costuma reservar recursos para satisfazer aquela necessidade em especial? Essa preocupação o leva às lágrimas? Você possui dons ou possui habilidades relacionadas a esta preocupação? A sua preocupação aumenta ou diminui com o tempo? Se você analisar as escrituras, se você analisar a Bíblia, você vai ver que Neemias respondeu sim a todas essas perguntas que eu fiz a você. Então fica muito claro que a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém partia do seu coração. E agir diante desse fardo revelou o propósito de sua vida. No final, vamos refletir mais uma pergunta. Qual é a necessidade que parte do seu coração? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.